eu calculo a média de participação de gols de um jogador. A Opa, partir do momento que um jogador atinge 0,40, na minha humilde opinião, esse jogador é um jogador bom e que você começa a ter que prestar atenção nele. Quanto maior é o universo de jogos desse jogador, mais sério tem que ser o seu olhar sobre ele. A partir do momento que o cara vence a barreira do 0,50, esse cara não é bom, esse cara é muito bom. A partir do momento que o cara vence 0,60 para cima, ele é destaque na liga onde ele disputa. Isso eu já apurei acompanhando 500 jogadores aí ao redor do mundo. Para você entender, como Mbappé, Neymar, Haaland, essa galera é uma galera 0,80 a 1. 0,80 participações em gols por jogo a 1 participação em gols por jogo. Em algumas temporadas iluminadas, eles até ultrapassam a barreira do 1 para 1,20, 1,15, coisas do tipo. Um cara fazer um 0,80, 0,90 em 50 jogos ao longo de toda uma temporada é um extra classe nível mundial. É um extra classe nível mundial, beleza? Então, só para você entender essa escala, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar o Messi. Tá? Vou pegar o Messi aqui. Deixa eu explicar isso daqui para a galera entender por que eu falo o que eu falo. Você pega o Messi, pegar o Messi aqui está o histórico do Messi. Olha a quantidade de gols e assistências que o Messi tem jogando na carreira dele. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a última temporada do Messi lá pelo Barcelona. Foram 38 gols, mais 12 assistências. São 50 participações em gols em 47 jogos. Isso dá uma média de 1,05. Então, aqui é a prova matemática do que eu estou te falando. Tu bota o cara em campo 47 datas, em 47 datas você sabe que pelo menos uma participação em gol ele vai te entregar. Vamos pegar o Haaland, para a galera poder visualizar. Haaland. E olha que a última temporada do Messi nem foi a melhor temporada do Messi, tá legal? Lá no Barcelona. Vamos pegar o Haaland aqui, ó. Primeira temporada do Haaland no Manchester City. Olha que coisa assustadora. Foram 52 gols, mais 9 assistências. Foram 61 participações em gols no universo de 53 jogos. Uma média de 1,15. Então, meus amigos, vamos colocar a cabeça para pensar. Eu não posso exigir do Eduardo, do Tiquinho, uma média de 1,15, porque isso é uma média Haaland. Porque se eles tivessem uma média de 1,15, eles não estariam no Botafogo, eles estariam no City, eles estariam no Real Madrid. Porque todos os clubes do mundo querem um jogador de uma participação em gol. Claro que tem um redutor aqui importante, que é o nível da liga. Uma coisa é ter uma média de uma participação em gols por jogo na Arábia Saudita. Outra coisa o cara tem na Premier League. Então, teria que criar uma escala de pesos, onde a Premier League tem peso 5, o Campeonato Brasileiro talvez tenha peso 3, e aí você vai chegar numa ponderada ali, onde você vai fazer uma média mais alta. Se quiser levar o troço a sério, entendeu? Mas, assim, aqui num nível de discussão mais tranquilo, o que eu faço? Eu pego aqui o Eduardo Carlos, deixa eu voltar aqui para o Eduardo, só voltar para trás aqui que a gente chega no Eduardo. Aí a gente vai discutir o Eduardo no Botafogo. Aliás, bom, beleza, vamos discutir então o Eduardo no Botafogo. Quando você olha para a temporada do Eduardo no Botafogo, você vê 8 gols, 4 assistências em 26 jogos, dividido entre Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. 8 mais 4 é o famoso 12, né? 12 dividido por 26, média de 0,46. Aí eu volto para a escala maior de qualidade. 0,40 é um bom jogador. É um bom jogador. É um bom jogador. Eu passo a palavra. Eu só vou fechar esse raciocínio, só vou fechar essa análise desse raciocínio com o seguinte: eu vou excluir da conta o Campeonato Carioca, que para mim não vale de porra. Eu acho que ele suja a análise, porque o nível de competitividade. Se a Premier League é nível 1, nível 5 nessa escala, o Campeonato Carioca deve ser 0,5 nessa escala. Então, assim, eu acho que suja a análise, beleza? Então, vamos considerar o Eduardo sem o Campeonato Carioca. São 4 gols, 2 assistências. Então, são 6 participações em gols. Beleza. 6 participações em gols no universo de 17 partidas, que dá uma média de 0,35. E o último asterisco, 0,35 não bate no 0,40, é um jogador mediano, de mediano para bom, nesta temporada. Se você pegar a Libertadores, que é o que mais importa para o Botafogo, o Eduardo é 0,50, porque ele tem 3 participações em gols em 6 jogos. Quer dizer, existem vários recortes que você pode fazer.
Beleza? Aí é contigo, meu camarada. Fala o que você quiser aí sobre o Não, Eduardo. eu entendo que o Eduardo é um bom jogador. Jogador que foi importante no ano passado e que está sendo importante também nesse ano, fez gols decisivos esse ano. Eu não abriria a mão do Eduardo definitivamente nessa temporada. Acho que ele recebeu proposta aí no começo do ano e talvez até no meio do ano receba mais alguma coisa, mas não abriria a mão desse jogador. Mas eu acho que é um jogador para a gente começar a discutir a pertinência da renovação dele para o ano que vem. Essa lesão pode atrapalhar muito essa discussão, hein? Exatamente, eu não sei qual é a gravidade da lesão que ele teve agora cobrando esse pênalti. Eu acho que, por exemplo, diferentemente do Tiquinho, que eu acho que tinha que renovar, do Júnior Santos, que nem sem comentários, que o Tietchan que está num processo de renovação agora, que o Marlon Freitas, eu acho que de toda essa galera aí de 2023, talvez o Eduardo seja um ponto de discussão. E um jogador que era um ponto de discussão, na verdade, era um ponto de não discussão no sentido de que, assim, não tinha que renovar de jeito nenhum. Eu acho que agora se junta o Eduardo nesse quesito de, não, vamos discutir se renova ou não, que é o Marçal. O Marçal, até um mês atrás, eu diria que não vai com Deus. Mas tem se mostrado aqui, novamente, um jogador muito confiável ali para revezar a posição com o Cuiabano. Então, Eduardo e Marçal são jogadores que a gente tem que olhar com atenção a questão da renovação deles. Não sei qual é a situação contratual do Marçal, mas a do Eduardo eu já sei que tem que começar a discutir a renovação. A do Marçal, não sei se ele ainda teria mais um ano. Mas, assim, são dois jogadores que o Botafogo tem que avaliar com muita atenção se renova ou não para a próxima temporada. Só para Eu dar tô aqui a achando... informação, o Eduardo tem contrato até 31 de dezembro com o Botafogo, segundo o SofaScore, e agora o Marçal também. Trazendo aqui o Marçal tem até 31 de dezembro de 2024 também. Portanto, assim, acho que são dois jogadores que eu não vou me surpreender se o John Textor optar pela não renovação desses jogadores. O César Zanotti está dizendo aqui que o Eduardo não se lesionou. Acho que isso é uma questão importante. Mas ainda assim, ainda que ele não tenha se lesionado, eu não tomaria essa decisão de renovar agora, assim, diferentemente do que foi feito com Marlon, Júnior Santos e Tiquinho. Eu acho que eu esperaria em relação a esses dois jogadores. Não, maravilha. Só para trazer aqui, ó, o Marçal, no Campeonato Brasileiro de 2023, ele teve uma nota SofaScore 6,75. O SofaScore ele tem o seguinte critério aqui, na minha opinião de análise, né? A partir do momento que o cara é nota 7, é um cara muito bom, tá? Muito bom. O cara que gravita na nota de 6,50 até a nota 7 é um cara bom, é um cara ok. Então, no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele fechou com uma média de 6,75. Então, tá ok, tá bom. De 2024, ele teve pouquíssimos jogos. O universo de análise é muito pequeno ainda. São apenas 4 jogos. É mais fácil, né? O cara faz 4 boas partidas e já fica com uma média lá no alto. O legal é você ter pelo menos 10 jogos aí para dar uma média legal. Mas seja como for, ele está 7,15. O que significa dizer que se o Marçal continuar jogando no nível que ele vem jogando, é um nível muito bom e vai contribuir demais. O Cuiabano, por exemplo, vamos ver quanto é que está a média do Cuiabano aqui. Cuiabano que já tem um universo maior de jogos, o Cuiabano está com 7,15 em 13 jogos. Quer dizer, o Cuiabano está jogando muito bem. Fica difícil aí realmente você tirar o Cuiabano do time. O Cuiabano fez aquele golaço contra o Atlético Mineiro, diga-se de passagem. O Cuiabano que em 13 jogos já tem 2 gols e 1 assistência. O Cuiabano tem jogado muito bem. Agora, se você for pegar o Eduardo, né, que era o nosso objeto de análise aqui, cadê o Eduardo Botafogo? Eu vou pegar aqui o Eduardo, ele tem nesse campeonato uma média 6,96 em 10 partidas. 2 gols e 1 assistência. Essa conta dá para fazer de cabeça, uma média 0,30. Está na média do bom jogador, está entre o 6,50 e o 7 do bom jogador. Mas existem bons e bons jogadores. Ele é um bom jogador que entregou 2 gols e 1 assistência, decidiu o jogo, isso é importante. Jogou bem ali, ó, 7,4 contra o Atlético Mineiro, jogou bem contra o Cuiabá, 7,3, e jogou bem contra o Vasco. E ele tinha jogado uma partida espetacular, porque no SofaScore, quando você passa da média 8, você faz, a partida espetacular. Ele fez um 8,5 contra o Bragantino. Então você vê que o Eduardo vinha numa crescente, cara. Ele vinha de 4 jogos muito bons pelo Botafogo, sendo decisivo. E aí ele tem a infelicidade de perder um pênalti
né? E saindo de campo, sentindo a coxa, aquela coisa que, pô, fica até estranho da gente conseguir explicar. Eu vou te falar para vocês o que eu faria com todos esses jogadores. Eu ofereceria 1 ano de contrato, 1 ano de contrato com um plano de aposentadoria, e aí vai do jogador. Se o Eduardo fala assim, eu quero jogar até os 40, pô, amigão, até os 40 no Botafogo não dá. Tá. Beleza, eu tenho 34, vou fazer 35 em outubro desse ano, tu vai me dar 1 ano, então eu fecho com 36 a minha carreira no Botafogo. E aí, um outro debate que vale muito a pena a gente levantar é o seguinte, o plano de aposentadoria, na minha opinião, deveria ser um plano de aposentadoria com um plano de carreira pós-campo. O que é isso? Cara, pega o Eduardo, pega o Marçal, pega o Rafa, pega essa galera que tem portas abertas na Europa. O Marçal e o Rafa têm portas abertas na Ligue 1, na França. Eles têm portas abertas no United, eles têm portas abertas no Wolverhampton, entre outros clubes na Premier League, né? Cara, pega esses caras, bota para tirar licença de treinador na Europa, vê qual é o talento do cara, vê qual é o interesse do cara, vê o que o cara quer da vida. Às vezes o cara quer ir para uma linha para treinador, pode virar um treinador de base no Molenbeek, depois profissional no Molenbeek, passa a ser assistente no Lyon X anos, depois vir para o Botafogo, e vai estar sempre ali ajudando o Botafogo dentro do ecossistema da Ego Futebol. Pode vir aqui fazer uma Copa São Paulo, treinar o Sub-20 e, eventualmente, fazer parte de uma comissão técnica permanente. Às vezes, a linha do cara é outra. Não, eu não quero ser treinador, eu quero ser dirigente, eu quero ser um gestor. Então, bota o cara para poder estudar, amarra esses caras, porque esses caras têm uma capacidade intelectual muito grande, principalmente esses 3 jogadores. Eu vejo no Marçal um cara muito articulado, se posiciona de uma forma muito interessante, o Rafa a mesma coisa e o Eduardo também. Eu acho que são pessoas que, na média do que é o jogador de futebol no Brasil, são pessoas acima da média do ponto de vista intelectual e que têm portas abertas, têm networking, que tem um valor agregado muito importante para o futebol, que deveria fazer a mesma coisa, não só com eles, mas com os caras que se aposentam no Lyon, os caras que se aposentam no Crystal Palace, os caras que se aposentarem lá no Molenbeek. E aí você vai criando um staff de médio e longo prazo que vai poder servir não só a esses clubes, mas aos futuros clubes da holding. Porque, como a gente sabe, o John Textor, ele tem intenção de comprar mais clubes para essa holding. É o que eu faria, beleza? Não, acho que é super, super válido. Super válido.